Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como usar um transferidor, já se você tiver ficado com dúvida para resolver a questão 8 da página 130, tá bom? Então lembrando que o transferidor é uma régua circular, né, que vai servir aí para medir os ângulos, tá? E aí tem alguns números para a gente lembrar aqui, e eu vou explicar que vai ser muito interessante para você poder resolver a sua atividade. Então, olha só. Lembrando aqui alguns pontos, né? Aqui, ó, é exatamente o centro do transferidor, tá? Aqui é o ponto centro. Essa linha aqui está determinando o centro do transferidor. Então, quando você tiver um ângulo, o vértice do ângulo você vai posicionar aqui, tá? Então, ó, vou colocar aqui para você, puxar uma setinha aqui, ó, para você lembrar que aí é onde você vai colocar o vértice do ângulo, certo? Beleza. E aí, se você olhar, onde é que esse transferidor começa? Onde é que ele inicia? Ele inicia aqui, ó, marcado de verde. Tá vendo aqui o zero, ó? O zero tá aqui. Então, se você olhar nesse sentido aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Se você olhar nesse sentido aqui, o transferidor, nesse sentido, partindo desse zero aqui, observe que os números que vão aumentando são os números de baixo, os números pequenos, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Beleza? Se você optar por trabalhar com o transferidor com esse zero, ó, aqui desse lado, ó, tem esse zero que fica em cima, então você vai olhar para o transferidor nesse sentido. Então, esse zero de cima, quem você vai usar é os números de cima, ó, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante, tá bom? Outro detalhe importante é o seguinte, cada linhazinha dessa daqui, ó, deixa eu aumentar mais o zoom aqui para ver se você consegue visualizar, ó. Cada linha dessa, se você observar, vou marcar aqui de amarelo. Ó, daqui, veja que você tem, ó, vamos pegar aqui, do zero, para ajudar. Vou apagar aqui algumas coisas, apagar isso aqui para você ver. Vamos pegar aqui, ó. Veja bem, daqui para cá, 0 a 10. Então, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela equivale a 5 graus, certo? E cada pedacinho desse aqui que você tá vendo, porque aqui minha borracha, minha caneta, ela tá com a ponta grossa, mas ó, bem aqui, ó, essa linhazinha aqui, ela tá marcando 5 graus, certo? E cada linhazinha fininha dessa, aqui ó, por exemplo, o zero que a gente tá tomando como referência, esse zero, então é essa linha aqui, ó. Essa linha mede 0 grau. Então, daqui para cá tem 5 graus. Daqui para cá tem mais 5 graus. Então, essas linhas aqui, ó, que a ponta sempre está passando, quer dizer que é daqui é de 5 em 5. Então, ó, se aqui é 0, esse arco aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, daqui para cá vai medir quanto? Esse ângulo daqui para cá? 0, 10, 15, né? Então, se a gente tivesse um ângulo, o vértice ia estar aqui, ó, né? Ia ser assim. Então, esse ângulo aqui, ó, ele ia medir 16 graus, certo? A medida dele era de 16 graus, tá bom? Vamos aqui outra informação. Observe, essa linha maior aqui, que você tá vendo, tá percebendo, ó, essa linha maior tá indicando 90 graus, tá? Tanto você começando
Assim, olhando o transferidor nesse sentido ou nesse sentido, quando chegar aqui, veja que vai ser 90 graus, tá? E aí, tem outras marcações aqui no transferidor. Por exemplo, essa linha aqui, ó, ela está indicando quais ângulos. Aqui, ó. Essa linha aqui, ela está marcando para você, ela está indicando 135 graus. Lembrando que esse 135 aqui, ó, é se você estiver usando os números de cima, né? Que vem nesse sentido aqui, ó. Os números de cima, ó, tá vindo nesse sentido, tá certo? Então, sempre quando você for utilizar um transferidor, observe qual é o sentido. Na atividade que nós vamos fazer na questão 8, vai ser bem bacana ter essas informações para a gente poder fazer a medição de alguns objetos, né? Tem alguns objetos, por exemplo, a TV, o leque, que a gente não precisa usar o transferidor para medir, a gente já vai saber quais são as medidas. Mas os outros objetos, o bumerangue, a escada, a tesoura de jardim, será necessário sim fazer uso dessa régua circular, né? Desse transferidor. Então, vamos lá, vamos para as medições.